Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu trago uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Em Joel 2,12, assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. É hora de nós se converter ao Senhor. É hora de nós buscar a face do Senhor. É hora de nós mudar de vida. É hora de nós se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas iniquidades, porque o dia do Senhor está perto. Em Joel 3,14 diz: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A hora de decidir é agora. A hora de decidir o que você vai fazer da sua vida. É hora de decidir se você quer passar a eternidade na glória com o Senhor Jesus ou a eternidade no lago de fogo, sofrendo com Satanás e seus demônios. A hora de decidir mudar de vida. A hora de decidir escolher a bênção e não a maldição. Escolher viver e não morrer. Escolher ser uma pessoa boa e não uma pessoa ruim. Escolher ser uma pessoa do lado do bem e não do lado do mal. É hora de decisão. Uma decisão pode mudar a sua vida. Uma decisão pode mudar a sua história. Uma decisão pode mudar a sua eternidade. E a melhor decisão que você pode ter é aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Se arrepender dos seus pecados. Ser batizado no nome de Jesus Cristo. Se tornar uma nova criatura, nascer da água do Espírito, viver uma vida de santidade, fazer a obra aqui na terra, esperar a trombeta de Deus tocar, para que o Senhor venha te arrebatar, te transformar e te dar a vida eterna. É essa decisão que o Espírito Santo quer que eu e você venhamos ter, querido. Buscai ao Senhor o quanto se pode achar. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é justo. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. A ira do Senhor não é contra o homem, a ira do Senhor é contra o pecado, e por isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, como unigênito do Pai, para morrer no meu e no teu lugar. Aleluia, para pagar a nossa dívida, para pagar os nossos pecados. E dessa forma, nós escaparemos da ira de Deus e seremos salvos pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, quando o Senhor vier julgar o pecado. Porém, para os zombadores, porém, para os pecadores, porém, para aquelas pessoas que não creram, ou aquelas pessoas que desobedeceram, aquelas pessoas que decidiram continuar no erro, decidiram continuar no pecado, decidiram continuar na iniquidade, decidiram continuar fazendo mal, decidiram se levantar contra a obra de Deus, decidiram se levantar contra o Cordeiro e seus ungidos. Haverá o sofrimento, haverá o juízo de Deus. Querido, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra. O anticristo está para ser levantado. A marca da besta está para ser implantada. E ninguém, aleluia, vai poder trabalhar. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca na sua testa ou na sua mão. O mundo está prestes a viver uma terceira guerra mundial. O que você ouve no noticiário é barulho de guerra. Pode acontecer guerra a qualquer momento, querido. E se essas guerras acontecer, haverá mortandade, haverá pobreza, haverá sofrimento sobre a terra, porque a economia será abalada, os reinos serão abalados, querido. Pessoas inocentes morrerão. Há noticiários que diz que pedras, que cometas, que corpos celestiais
pode cair sobre a terra. Há noticiários que diz que pode haver terremotos em grande escala. Meu querido irmão, tudo que está sendo anunciado pela mídia ou pelo noticiário, a Bíblia ela vem falando, aleluia, há mais de 2000 anos que isso iria acontecer e vai acontecer. É claro que sempre aconteceu coisas ruins desde o princípio, mas agora está acontecendo com mais intensidade, porque o dia do Senhor está perto, e a palavra de Deus diz que os céus e a terra serão abalados. Os céus e a terra serão abalados. Ou seja, a galáxia, tudo que existe em cima, tudo que existe aqui na terra será abalado. Deus destruirá tudo. Deus destruirá os céus. Deus destruirá a terra com fogo. No tempo de Noé, Noé pregava a palavra, o povo não se converteu. O povo zombava, brincava, comia e bebia, como é nos dias de hoje. Mas chegou um dia que a família de Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, Deus fechou a porta da arca por dentro e veio o juízo de Deus sobre a terra. Muitos pediam misericórdia, muitos queriam entrar na arca, mas o tempo deles já tinha passado, sendo salvos somente Noé e sua família. E o Senhor fez uma aliança que não destruiria mais essa terra com fogo, com água, mas com fogo. E está se cumprindo, querido. Vai ser destruído com fogo, a palavra de Deus diz. E Deus criará novos céus e nova terra, onde habita a justiça, aonde haverá justiça. Aonde os seus santos, seus servos, aqueles que se arrependeram, vão viver com o Senhor para sempre na glória. Se tiver aceitado Jesus, quando tocar a trombeta de Deus, se nós tivermos morrido, o Senhor vai nos ressuscitar, vai nos transformar e vai nos arrebatar para passar a eternidade com Ele na glória. Mas isso é só para quem tem o nome escrito no livro da vida. Para os que decidiram continuar no pecado, haverá terror, haverá sofrimento, haverá fogo, enxofre por toda a eternidade, pois serão lançados no lago de fogo. Aqui na terra, diz no livro de Apocalipse, diz, aleluia, no livro de Isaías, pedras, corpos celestes, meteoros cairão sobre essa terra. O que você acha que vai acontecer quando esses corpos celestiais caírem sobre a terra? Haverá terremoto. A Bíblia diz que haverá um terremoto tão grande que nunca houve desde que Deus criou esse mundo. E no livro de Isaías diz, aleluia, que como o cachorro sacode as pulgas, essa terra vai sacudir os pecadores. Meu querido irmão, quando cair essas pedras do céu, haverá terremoto tão grande nessa terra como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Haverá tsunami tão grande que engolirão cidades, engolirão estados. Tsunami. Muita parte da terra ficará debaixo de água. Em outras partes haverá vulcões, terremotos, furacões levando tudo. E fogo queimando as plantas, queimando as cidades. Deus usará as coisas dessa terra, Deus usará as coisas desse céu para começar o seu juízo sobre essa terra. E é isso que está acontecendo. Você pode observar cidades pegando fogo, casas pegando fogo por causa do calor. Pessoas já estão morrendo por causa de quentura, por causa do calor do sol. Em várias partes desse mundo, pessoas estão morrendo de calor. Em várias partes desse mundo, pessoas estão morrendo porque os furacões estão levando suas casas, estão levando sua vida, estão levando tudo. Em várias partes desse mundo já está tendo tsunami que engole cidade e mata centenas de pessoas. Agora imagine quando se ficar mais forte o juízo de Deus sobre essa terra. Se Deus permitir, como Ele disse que vai cumprir na sua palavra, que pedras do céu cairão sobre essa terra, saraiva de fogo.
os terremotos que terão, os vulcões que terão, os furacões que terão, as fomes, as pestes, as pragas, para dissipar a humanidade, para destruir a humanidade que se esqueceu do seu Criador. Mas a hora de se arrepender é agora, a hora de voltar para Jesus é agora, a hora de clamar é agora. E os habitantes dessa terra serão destruídos pelo juízo de Deus. Mas isso não é o fim. Essa terra será destruída com fogo, sim. Mas as pessoas que morreram sem Cristo, diante desse juízo sobre essa terra, vão ser levantados no último dia diante do grande trono branco. E cada um será julgado segundo as suas obras. E essas pessoas que serão levantadas depois de mortas, aleluia, serão julgadas e serão condenadas e lançadas no lago de fogo, aonde nunca cessará o sofrimento, aonde sofrerão por toda a eternidade. Essas pessoas, o falso profeta, a besta e o anticristo, Satanás e os seus demônios, sofrerão por toda a eternidade o castigo do Deus eterno. Mas para mim e para você que se arrependemos, que mudemos de vida, que aceitamos Jesus, que tomamos a decisão certa, vem o paraíso, vem o novo céu, vem a nova terra, vem a nova Jerusalém. E nós habitaremos com o Cordeiro de Deus para sempre. Nós habitaremos com Deus para sempre. Nós seremos felizes para sempre. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa vida. Nós seremos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A trombeta de Deus está tocando através dos seus profetas. O Espírito está clamando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Buscai ao Senhor quanto se pode achar. A palavra do Senhor diz, aleluia, em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Deus tem salvação para você. Deus tem salvação para a sua casa. Deus tem salvação para a sua família. Você não precisa passar a eternidade no lago de fogo. Você não precisa sofrer. Você não precisa ficar nessa terra para esperar o juízo de Deus. Oh, Deus quer te dar livramento. Deus quer te dar escape. Deus quer te dar ajuda. Deus quer te perdoar. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Deus quer te dar a vida eterna. Você que está desviado, volta agora para a casa do Pai enquanto há tempo. O Pai continua te amando. Aleluia. Como aquele pai do filho pródigo, o Senhor está, aleluia, com braços abertos esperando você voltar. Essa não é a vida que Deus quer que você viva. Deus tem a vida eterna para você. Deus tem a casa do Pai para você. E você que nunca aceitou Jesus, é necessário se arrepender. É necessário ser batizado nas águas em nome de Jesus. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário se tornar uma nova criatura. É necessário aprender de Deus, querido. E esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado, e o juízo de Deus vem sobre essa terra, sobre o pecado. Mas se você se arrepender, o Senhor, o juízo de Deus não tocará em você. Mas se você estiver em pecado, quando passar a espada do Senhor, aí acontece o que aconteceu lá no Egito, que Deus mandou matar um cordeiro e passar o sangue nas portas, para quando passasse o destruidor, aquele que tivesse o sangue do cordeiro nas portas, ele ia passar por fora. Ele não ia entrar para matar os primogênitos. Mas em toda casa que não tivesse o sangue, o destruidor ia entrar e matar o primogênito. E o povo, aleluia, o povo hebreu, o povo de Deus, passou o sangue nas suas portas. E quando veio o juízo de Deus, passou por longe da casa deles. Mas as casas que não tinham sangue, ele entrou e matou todos os filhos dos egípcios. Então é isso, querido. Se você aceitar Jesus, se você pedir a cobertura do sangue de Jesus, se você clamar a Deus, se você se arrepender, a proteção de Deus, a salvação de Deus
estará sobre você e sua família quando estiver passando o juízo de Deus sobre essa terra. Logo o Senhor Jesus vem te buscar. Para que não fique muito grande esse vídeo, essa palavra Deus colocou no meu coração e na minha boca para compartilhar com todos vocês. É uma palavra da parte de Deus. Você crendo ou não crendo, acreditando ou não acreditando, aceitando ou não aceitando, isso é uma verdade. O dia do Senhor virá e cada um de nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. Então a hora de se arrependermos é agora, para naquele grande dia nós venhamos ser aceitos, nós venhamos ser salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o selo de Deus venha sobre minha testa e sobre sua testa, sobre a testa dos nossos familiares, dos nossos filhos, para quando passar o anjo da morte, nós venhamos estar protegidos pelo nosso Deus Jesus Cristo. Amém, queridos? Curta e compartilhe este vídeo em nome de Jesus Cristo. É hora de pregar arrependimento. É hora de pregar a volta de Jesus. O tempo está próximo. Perfeito ninguém é, mas nós buscamos a perfeição todos os dias. Nós procuramos ser uma pessoa melhor para agradar a Deus. Amém, queridos? Ainda que você erre, ainda que você caia, ainda que você peque, volte para Jesus. Ele te perdoa, tá? Satanás, ele não tem medo quando você cai, ele tem medo quando você desiste. Mas o justo pode cair 7 vezes. Você clamar ao Senhor, as 7 vezes o Senhor te levanta de trás de volta para a casa do Pai. Amém? Então volta para Jesus enquanto é tempo, a eternidade nos espera. Deus tem descanso para nossas almas. Amém, queridos? Então curta, compartilha esse vídeo em nome de Jesus para aquelas pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra de salvação, que está precisando se arrepender, porque a qualquer momento o anjo da morte pode levar ela, tá bom? E curta e compartilha esse vídeo. Deus abençoe e proteja você e sua família. Shalom Adonai. Paz do Senhor.